Agora sim, né? Real oficial. Real oficial, nosso estudo da noite, nossa leitura e reflexão. Sejam todos bem-vindos. Logo depois desse estudo, eu vou testar com a Graça novamente. Sejam todos bem-vindos à quarta-feira, né? Dia de estudo, dia de leitura e reflexão. Dia do Minutos com a Joana. Joana de Ângeles, que todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta da puxada de orelha da Joana de Ângeles. Meu nome é Ana, junto com a Jadinha, a Jade Alessandra que tá aqui com a gente traz conteúdo para vocês, a gente produz conteúdo, a gente faz live, a gente faz estudo. E antes de a gente começar, vocês podem se apresentar, dizer de onde é que vocês estão falando, tá? Vou me apresentar, meu nome é Ana, sou paraibana, moro no norte do país, no Pará, em Marabá. Essa página existe desde 2014, né? Então tem muita história para contar. Nós também temos os selos, tá? Que tá aqui logo aqui embaixo. Esses selos a gente reverte em doação, a gente reverte também para pagar os nossos gastinhos que a gente tem aqui na página, mas também vão para instituições espíritas. E vou falar de forma bem resumida como é que funciona aqui as nossas lives, né? Segunda-feira tem um destino do Fonte Viva, que foi antes de ontem, tá? Uma segunda-feira sou eu, outra segunda-feira é a Jade. Na quarta-feira nós temos o Minutos com a Joana, que é isso que vai acontecer hoje. Na quinta-feira tem o estudo do Livro dos Espíritos, que acontece no MITS, às 8h30, tá? Então guarde aí. Aos domingos nós temos o Clube do Livro, que tanto o Estudo do Livro dos Espíritos como o Clube do Livro tem os links dos grupos no feed, então, no feed não, no destaques, então vocês podem ir lá nos destaques que tem, ele é Clube do Livro. Lá vai ter os links para vocês participarem dos grupos, tá bom? A gente tá no livro segundo do Livro dos Espíritos, que fala sobre espíritos, sobre a vida no mundo espiritual. Jade está encerrando o Clube do Livro, né? Tá encerrando o Clube do Livro, tá nos últimos capítulos de renúncia, então já tá tendo... já tá pescando, né, sugestões do próximo livro que vai ser estudado nesse clube. Vocês também podem ter acesso tanto ao estudo do Livro dos Espíritos como às lives do Clube do Livro lá no canal do YouTube, tem o link na bio, ou seja, não há desculpas para não estudar, tá bom? Estudem. Como eu falei ontem, né? Nunca tivemos tanta oportunidade de estudar o Espiritismo como estamos tendo hoje, né? Com várias páginas falando sobre o Espiritismo, fazendo leituras, fazendo estudos. Então, depende mais da nossa vontade. O Alaécio está falando de Ibipeba, da Bahia. Jade, vamos lá, Ana, deu ala a sua sabedoria. Será que eu sou um espírito sábio ou você é Deus sábio? Depende do dia, né, dona Jade? Vamos então para os nossos minutos com a Joana de Ângeles. Estou fazendo a leitura com vocês com esse livrinho, A Vida Feliz. Eu primeiro vou ler e depois a gente vai conversar, tá? Vamos conversar palavra por palavra, ou frase por frase. A gente vai fazer a leitura da mensagem 22. A presença do ciúme no teu comportamento é sinal de desequilíbrio. O ciúme jamais será o sal temperando o amor. Desconfiança e insegurança significa a manifestação do ciúme. Quando ele se introduz na afetividade, altera a paisagem, dando surgimento a pesadelos e perturbações prejudiciais. Supera as insinuações ciumentas da tua conduta, amando com tranquilidade e confiando em paz. Se a pessoa amada não te corresponde à expectativa, segue adiante, porque o prejuízo é dela. Então, olha só, né? Se a gente puder analisar, até a mensagem 20, a Joana de Ângeles falava mais sobre a questão do pensamento, né? Sobre as nossas ações, sobre a nossa forma de pensar assim coletivamente, de uma forma geral. A partir da mensagem 21, a Joana começou a falar sobre amor, sobre paixão, sobre relacionamento, tá? Não é relacionamento social, mas é relacionamento, assim, amoroso, né? Então, olha só, consegui notar isso, né? Uma mudança, assim, em relação à orientação da mensagem.
Então, Joana de Ângeles, na mensagem 21, que vocês vão ter, todas as lives ficam salvas no IGTV. Na mensagem 21, ela começou a falar sobre o amor, sobre relacionamento, sobre sexo. E nessa mensagem 22, ela veio falar sobre o ciúme, né? Ciúme, aquela necessidade de dizer assim, não tenho ciúme, é uma demonstração do meu sentimento, é sinal que eu me importo com você. A gente adora romantizar o ciúme, né? Não, eu não sou ciumento, eu só tô mostrando que eu me importo com você. Na verdade é ciúme e é aquele sentimento de posse que o outro só pode pensar em você, o outro só pode querer você, né? O outro só pode respirar, fazer as coisas por você. Então a Joana de Ângeles diz que a presença do ciúme é um sinal de desequilíbrio, né? Então todas as vezes que a gente age por causa do ciúme, ou pensa por causa do ciúme, ou quer, ou age de forma possessiva em cima do outro, a gente tá mostrando que a gente tá em desequilíbrio, né? Que a gente precisa se tratar, né? Que a gente precisa reorganizar as nossas ideias, precisa reorganizar a forma como a gente tá vendo o outro, como a gente tá se relacionando com o outro. E não é só ciúme, gente, em relacionamento afetivo não, viu? Em relacionamento conjugal, namoro, etc. É também em relacionamento com meu irmão, com a minha mãe, com meu pai, né? Tudo aquilo que eu acho que aquela pessoa me pertence, aquela pessoa, quando a gente age com sentimento de posse, tá bom? O ciúme jamais será o sal temperando o amor, porque tem gente que diz, mas é o ciúme que tempera a relação. A gente sabe que não é bem assim, né? Que o ciúme, na verdade, a gente romantiza e gera aquela possessão em cima daquela pessoa e acaba sufocando e não temperando, né? Acaba matando e não temperando. Desconfiança e insegurança significa a manifestação do ciúme. Então, a pessoa ciumenta é aquela pessoa que desconfia de tudo, né? Que a forma como o outro age, às vezes uma simples expressão corporal, a gente vai achar, tem alguma coisa por trás. Tem alguma coisa acontecendo. E às vezes não é nada, né? Só paranoia a cabeça. A pessoa acha que sempre tem alguma coisa acontecendo. Tanto na questão da desconfiança e da insegurança. A insegurança é quando eu não me sinto assim. Eu sempre vou querer que o outro esteja do meu lado. Porque se o outro não estiver do meu lado, eu vou achar que ele vai estar fazendo alguma coisa. Eu não vou ter confiança naquela pessoa. No caso dos relacionamentos conjugais, por exemplo, eu não vou ter quando eu estou insegura é quando eu não acho que meu companheiro ou minha companheira possa ter amizades com pessoas do mesmo sexo, ou quando ela está tendo um tipo de conversação ou amizades com pessoas do mesmo sexo. Se já estou pensando em alguma coisa na minha cabeça, porque está tendo alguma coisa e tal, ou seja, a noia, né? A paranoia. É obviamente que existe a nossa intuição, só que a nossa intuição ela não vai causar conflito, ela não vai causar mal-estar, ela não vai causar, assim, esses sentimentos que nos deixam mal, sabe? Que nos fazem adoecer. A nossa insegurança, a nossa intuição, aliás, quando ela vem, é de uma forma natural, é muito sadia. É mais assim, como se fosse um conselho ou uma advertência. Já a paranoia, não. A paranoia faz o nosso coração bater mais forte, faz com que a gente não perca o sono, faz com que a gente imagine coisas bem exageradas, tá? Então, muitas vezes a gente diz assim, mas é a minha intuição, e às vezes não é a intuição, às vezes é a paranoia, né? E a paranoia faz com que a gente se sinta inseguro, faz com que a gente seja desconfiado de Deus e o mundo e acaba sufocando um relacionamento. Então, quando o ciúme, ela continua, quando ele se introduz na afetividade, quando o ciúme está lá, né, na afetividade, ele altera essa paisagem, né? Então, aquele relacionamento que iniciou de uma forma muito boa, né, muito bonita, confortável, acolhedora, ela se transforma, isso aí se altera com a presença do ciúme, dando surgimento, como ela diz, né, a pesadelos e perturbações prejudiciais. Então, olha só, né, que a presença do ciúme pode causar na nossa vida, né, e também em relação a todos aqueles que nos cercam, tá? Tem uma amiga minha que ela se relaciona com uma pessoa que ela tem ciúme, simplesmente, de todos os ex-namorados possíveis e imaginários dessa minha amiga. Não consegue nem ouvir falar.
E ele admite mesmo, eu sou ciumento mesmo, eu sou assim, sabe? Como se ele fosse assim, como se fizesse parte da essência dele ser assim. Aí ela não pode, ninguém pode falar dos ex-namorados perto dele, porque ele fica altamente transtornado. Sendo que ele não fez parte da história, né? Ele surgiu depois que essa minha amiga namorou com todos os namorados dela, ou seja, ele não veio antes, ele veio depois deles. Então, teoricamente, eu precisaria ele ter ciúme, né? Mas ele tem, né? E isso, quando alguém levanta, fulano, pronto. Acabou, às vezes tá brincando, aí fecha o tempo, fica lá bicudo, fica lá fantasiando mil e uma coisas e acabou o clima, né? Do encontro e da celebração, da reunião. Aí ela continua. Supera as insinuações ciumentas na tua conduta, amando com tranquilidade e confiando em paz. Então, Joana de Ângeles diz assim, educa teus sentimentos. Olha, mais uma vez, Joana chamando a atenção sobre a educação dos nossos sentimentos, né? Educa teus sentimentos, não permita que essa insegurança, que essa perturbação faça parte do seu ciclo social, do seu ciclo afetivo, dos seus sentimentos. Tenha tranquilidade na hora de amar. Até na hora de amar a gente tem que ter tranquilidade, a gente tem que ter serenidade, a gente tem que ter paz, né? Esse negócio de estar controlando as coisas, controlando o celular, controlando a rede social, não faz bem pra ninguém, né? Qual é a vantagem? Não tem vantagem. A única vantagem é de você ficar cheio de paranoia na cabeça, né? E se alguma coisa tiver de acontecer, se você descobrir alguma coisa, e aí, né? O que é que vem em seguida? O que é que vem em seguida em relação a isso, tá? Aí ela continua, mas por quê? Porque às vezes a gente pensa assim, mas quem age dessa forma tem sangue de barata, né? Tem sangue de barata, eu não consigo ser assim. Eu preciso saber o que é que tá acontecendo à minha volta. Então, usa assim essa insegurança, essa desconfiança para afirmar, né, essa conduta no caso do ciúme. E a Joana de Ângeles lhe disse, não, mas tenta ter serenidade, tenta ter paz, e se essa pessoa amada, se essa pessoa que você relaciona, divide um lar, o teto, a sua vida conjugal, ela não te corresponder aos teus sentimentos, ou seja, se você ama de forma pacífica, de forma tranquila, e essa pessoa por acaso não corresponder a esse sentimento, for de forma... não responder da forma como você espera, ou seja, não lhe corresponda com amor e com tranquilidade também, ao contrário, lhe engane, lhe traia, lhe faça de besta, como a gente fala, de forma bem corriqueira, né? Segue adiante. Então, Joana de Ângeles diz, se a pessoa não lhe corresponde, você deve seguir adiante. Por quê? Porque o prejuízo é dela. Então, simples assim. Joana de Ângeles diz, porque você precisa também ter amor próprio, né? Se ame. Se aquela pessoa não lhe corresponde aos sentimentos, nem a confiança e nem a honestidade, se ame. O prejuízo é dela. Ou seja, o problema é com ela. Você não precisa... O que é que os espíritos sempre dizem, né? Que a gente não precisa baixar o nosso nível. Dureza mas eles dizem, a gente não precisa baixar o nosso nível. Então, se você sofre uma injustiça, seja lá qual for, se for social, se for econômica, lute, obviamente que a gente deve lutar pelos nossos direitos. Se você sofre uma injustiça conjugal, daquela pessoa não lhe corresponder, não desça ao nível dela. Porque é muito comum nos relacionamentos, quando a gente é traído, por exemplo, a gente ir lá e trair. Não fez isso comigo? Pois eu vou fazer isso também. E o que é que a gente ganha com isso? A gente baixa o nível daquela pessoa. O que a gente vai fazer, se aquela pessoa não corresponde, se a gente vai dar uma nova chance, ou se a gente vai acabar o relacionamento por ali, isso aí já é decisão nossa. Mas que a gente siga adiante. Porque o prejuízo é dela, que basicamente é isso. Olha, você pode pensar assim, olha, eu sou assim, eu sou muito honesta com meus sentimentos, isso aqui é um exemplo. Sou muito honesta com meus sentimentos, você vai ter a minha fidelidade,
você vai ter a minha tranquilidade, você vai ter a minha confiança, eu vou confiar em você. E pode confiar em mim, porque eu sou correto. Quando eu tô nos meus relacionamentos, eu estou realmente nos meus relacionamentos, tá? E se você não corresponder e eu descobrir, porque essas coisas, né, a gente descobre, não tem como a gente ver no estudo de renúncia. A pessoa tá lá do outro lado do continente fazendo coisas terríveis, o mundo dá voltas e faz a gente se reencontrar com aquela pessoa. É incrível. É incrível as voltas que o mundo dá, né? É incrível. Você pode perceber isso. Que aquela pessoa que lhe prejudicou em algum momento, ela vai voltar para a tua vida. Deus, a espiritualidade, os cosmos, as estrelas, seja lá no que vocês acreditem, vai colocar essa pessoa de frente a frente com você. E aí, todas as vezes que eu fui injustiçada, eu sempre di minhas orações, meu Deus, no dia que essa pessoa voltar pro meu caminho, porque eu sei que ela vai voltar pro meu caminho, a gente vai se cruzar, me faça que eu lembre do Evangelho de Jesus, me faça com que eu não retribua na mesma moeda, me faça mostrar o que eu realmente estou aprendendo, né? Porque a gente deixa muito falar de forma primeira, assim, os nossos instintos inferiores. A questão da vingança, da retaliação, de pagar na mesma moeda. Mas aí a gente tem que sempre lembrar, lembrem do que Joana de Ângeles lhe fala, segue adiante, o prejuízo é dela. É ela que vai ficar com o ônus. E só para encerrar a nossa live de hoje, né, já vai fazer 17 minutos, tem um caso lá de ação e reação, André Luiz, quem quiser ler, gente, pense num livro bom. É um livro muito bom, Ação e Reação. E que o André Luiz, ele vai começar a conversar com a gente sobre tipo de dívidas e tipo de dores. E tem um tipo de dívidas que é basicamente assim, era um casamento, a mulher sem fazer tudo pro marido, né, tudo do bom e do melhor, e o marido querendo se separar dela porque ele queria viver uma aventura dele lá. E a mulher não dava uma brecha, né, pro divórcio, não sei o quê. Aí ele arquiteta um plano de que naquela noite ele ia matar a esposa. Olha só, ele não tinha coragem de pedir divórcio, mas ele pensou em matar ela. A espiritualidade vendo naquele furdunço, né, aquele plano se arquitetando na mente dele, ela disse, não, a gente precisa tomar uma decisão, porque a gente não pode deixar o homicídio acontecer. Eu só sei que a espiritualidade fez um plano lá muito bacana, muito legal, coisas que só a espiritualidade faz, né? Aí, resumo da ópera, ele não praticou o homicídio. Mas ele pediu o divórcio. Ela perguntou se ele queria o divórcio, ele disse, eu quero divórcio. E se divorciaram. Mulher, né, já viu, né? Marias do bairro, nós somos Maria dos bairros. Por quê? Porque quando a gente se divorcia, né, geralmente os filhos ficam com a gente e a gente fica com esse marabalismo para fazer, como conciliar trabalho com filhos, né, casa e tal, não sei o quê. E aí André Luiz pergunta, sim, mas Jesus dizia que a gente não deve procurar o divórcio. No caso dela, quem procurou o divórcio foi ela que ofereceu. E aí, como é que fica? Aí a espiritualidade, um dos espíritos estava acompanhando André Luiz, disse, não, André, mas nesse caso, se ela não tivesse oferecido o divórcio, ele ia morrer, porque ele estava decidido a matá-la. Então era melhor que eles se divorciassem do que o pior acontecesse, que era a morte dela. Aí ele disse, sim, mas e aí, o ônus fica para quem? Aí eles disseram, o ônus fica para aquele em que o coração estava animado por pensamentos ruins, que era quem? O marido. Era o marido que estava pensando em matar ela, né? E aí ele disse, sim, mas eles vão se separar e a mulher vai ficar sozinha, com não sei quantos filhos, nessa situação financeira muito difícil. A espiritualidade disse, Deus sempre acolhe os filhos que precisam de sua misericórdia. Enfim, né? Então, olha só, a gente não precisa baixar o nível. Por mais difícil que é. Lipe diz, pensamentos medieval, né? Se vingar demais. Por isso que tem aquela parte no Evangelho segundo o Espírito que se chama duelo. O duelo, hoje em dia, ninguém vai pegar, né? Uma faca, uma espada e vai duelar, né? Com a faquinha. Mas o duelo que a espiritualidade traz hoje, na nossa atual situação, é esse duelo de boca a boca, esse duelo de pensar em se vingar, tá entendendo? Esse duelo que a gente traz até íntimo das nossas más tendências com aquilo que a gente aprende no Evangelho. Então, a gente não precisa
baixar o nosso nível. Para encerrar, eu vou dizer. Não precisa baixar o nosso nível diante de uma injustiça. Corra atrás dos seus direitos, lutem por eles, obviamente. Mas sabe aquele relacionamento que você vê? Se você vive um relacionamento desse, se você descobrir que foi traído, por exemplo, não se vingue. Não retribua na mesma moeda, porque você vai ficar muito mal por isso. Simplesmente segue adiante, porque o prejuízo, minha filha, é dele ou dela. Quem perdeu foi ele e ela. Siga a sua vida com a sua consciência tranquila, que você fez o melhor que você pôde e bola pra frente, né? Só faltou ela dizer assim, Joana Dias só faltou dizer assim, ó, segue adiante, porque o prejuízo é dela e a fila anda. E a fila anda. Se eu fosse Joana, né? Claro que eu não sou, tô há anos luzes, a Joana tá anos luzes de evolução na minha frente. Eu diria, a fila anda, né? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Dos nossos minutos com a Joana. Foi muito gostosinha, né? Essa mensagem. Quando eu falo sobre relacionamento, né? A gente consegue exemplificar isso na nossa vida, né? No nosso dia a dia, nas coisinhas corriqueiras. E é isso, pessoal. Eu espero, a gente se encontra no feed, a gente se encontra na History, também no direct. Qualquer coisa, me manda em direct, tá bom? Com suas dúvidas. E a gente se encontra agora, amanhã, né? Para quem foi participar do Estudo Livro dos Espíritos no Teams, tá? Então, se você quiser participar desse encontro, vão lá nos destaques, que lá tem link, tudo bem bonitinho. E essa live, viu, Lipe, vai ficar salva no IGTV, caso você queira assistir desde o comecinho. Então, gente, um beijo. A gente se vê agora sábado aqui. Vai ter uma live especial, vou divulgar pra vocês. Mas saibam que o tema vai ser muito bacana. É o espiritismo na minha vida, tá bom? Um beijo e a gente se vê. Tchau, tchau.